Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Vamos assentar um instante. Meus caros irmãos e irmãs, o tema que a liturgia nos coloca neste final de semana é a ressurreição. Nós já refletimos muito sobre a ressurreição de Cristo no tempo pascal. Desde a Semana Santa até a festa de Pentecostes, todos os domingos são facetas do mesmo mistério, o mistério da ressurreição. Nas leituras de hoje, além de refletir sobre o mistério da ressurreição, as leituras me levam a pensar e a ver que aquilo que eu espero depois da minha morte determina o modo que eu vivo. A minha vida, ela é de certo modo moldada de acordo com o que eu espero do meu futuro. Nós vemos hoje tantas pessoas, como fala a segunda leitura, rezai também para que sejamos livres dos homens maus e perversos, e nem só livre deles, para que não sejamos maus e perversos, né? E pois nem todos têm a fé, nem todos têm a fé. E nós vemos que muitas pessoas vivem de uma maneira porque não acreditam na vida eterna. Se as pessoas acreditassem, se todos os batizados acreditassem que depois da nossa morte haverá um julgamento, Jesus que julga os vivos e os mortos, as pessoas viveriam de maneira diferente. Há muitas pessoas que vivem como se inferno não existisse, como se julgamento não existisse, e que todo mundo depois da morte vai para o mesmo lugar. Doce ilusão, doce ilusão. Jesus já falou inúmeras vezes sobre a condenação eterna e sobre o inferno. Certa vez, uma palestra, alguém dizia assim: ah, Padre Cristo, escutei que o senhor falou aí de céu e inferno, mas eu não acredito em inferno, não. Eu falei: não tem problema, meu filho, a tua chapa está esquentando, entendeu? Você precisa ter fé em Deus. Para que você possa ser salvo, você precisa ter uma fé em Deus, a origem da vida. Você não precisa ter fé no oposto de Deus, porque esse será dado àqueles que não foram fiéis ao primeiro. Se você lê a Bíblia, e é bom que leia, pelo menos os Evangelhos, comece a ler com uma caneta, e toda vez que Jesus falar sobre a vida eterna, sobre condenação eterna, grifa de vermelho, depois volte às páginas e conte. Há mais passagens que falam sobre a condenação do que passagens que falem sobre a salvação, porque a estrada é
é larga, a porta é espaçosa e muitos passam por ela, vai dizer Jesus. A não ser que você também está sabendo mais do que ele, né? Porque Jesus fala que aqueles que encontram o caminho da vida eterna, o caminho é apertado, a porta é estreita e poucos o encontram. Ou seja, Jesus está nos atestando que a margem de pessoas que se perdem é superior às pessoas que se salvam. E por que nós proclamamos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor? Porque somente a partir dele e com Ele nós vamos ter a vida eterna. A gente não fala abertamente em missa, sétimo dia, nos velórios, a gente está rezando que a pessoa, né, passe pelo sufrágio, que ela passe pelo menos pelo purgatório. Mas essa fala de alguns aí, esses alguns pregadores da palavra, pode ser, não ouvi falar, mas pode ser que seja algum padre, seja algum bispo, seja um cardeal, pode ser até o Papa. Se falar isso, ele não sabe o que está falando. A pessoa que numa missa do sétimo dia promete para a família que todo falecido vai para o céu, ele é um baita de um mentiroso. E eu provo na Bíblia que a pessoa está errada. A salvação não é para todos. Há muita gente que não vai para o céu. Há muita gente que não verá a face de Deus. É preciso ter uma vida coerente com a palavra e preparar nesta vida a vida eterna, porque senão nós não veremos a face de Deus. As leituras que nós ouvimos têm várias nuances que vão falar sobre isso. Comecemos com a segunda, porque ela é mais simples. Vou primeiro e termino no Evangelho de maneira, né, mais, não dá para a gente aprofundar tudo. A segunda leitura vai dizer assim, vamos na palavra: nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nosso Pai, que nos amou em sua graça e nos proporcionou uma consolação eterna e feliz esperança. Olha que nós não temos nada, não fazemos nada, não podemos nada. Tudo que a leitura diz é Deus nos concedendo, é uma graça. Então eu quero que você responda para mim. Se eu compro um presente, te dou um presente e você fica com o presente é de quem? É seu. Se quiser o desenho, que vai ficar mais claro. É seu. Se eu compro um presente, te dou o presente, você não aceita o presente fica com quem? Concorda com isso? Isso é uma coisa normal no nosso meio. Eu te dou um presente, se você aceita, ele é seu. Se você rejeita, ele é meu. A salvação de Cristo na cruz é o maior presente que Deus pôde nos dar. Só que ele não é uma obrigação e não é para todos. A pessoa precisa aceitar a salvação. Jesus vai dizer inúmeras vezes o se. Só que as pessoas leem a Bíblia, não sei se elas não sabem Bíblia, não sabem português. Porque o se significa opcional. Significa que não é apenas aquele caminho. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Tem pessoas que vão querer seguir, há outras que não vão seguir, e ele vai falando sim várias vezes no Evangelho. A leitura vai dizer que Jesus Cristo, a partir do Pai, ele nos ama, ele nos concede graça, ele nos proporciona consolação, nos dá uma feliz esperança, que ele possa animar o nosso coração e confirmar palavra e obra. Isso é graça, isso é dom. Graça é de graça, dom é presente, mas você precisa aceitar o presente. E esse aceitar o presente, nós chamamos de qual palavra? Convertio, que deu conversão. É você voltar o seu coração a Cristo, vivendo os valores dele. E a leitura vai dizer sobre isso, que Deus é fiel, mas existe pessoas que não têm fé. E São Pedro vai dizer na palavra: sem fé é impossível ver a Deus. A pessoa que não tem fé, ela não tem saída, ela não tem escapatória. E a palavra de Cristo, ela é firme quando ela diz assim: aquele
que aceita o Cristo, aceita a promessa do Pai, aceita a vida eterna, confirma a fé. Esse será salvo. Aquele que não aceita Cristo já está condenado. Ele não precisa fazer nada, não. A não aceitação de Cristo não o abre as portas da vida eterna. Então aqui a importância, quando nós professamos que Jesus é o Senhor, quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós ouvimos a palavra, quando nós comungamos, quando nós celebramos o dia santo, quando nós celebramos a Semana Santa, tudo isso está nos preparando o quê? A vida eterna, porque não ficaremos aqui a vida toda. Por mais que a vida seja boa, não ficaremos aqui a vida inteira. E hoje em dia o pessoal gosta, não estou falando que é mal não, fica até bonito, né? Mas as pessoas parece que estão fugindo da idade que tem. Ninguém quer ter a idade que tem. E parece-me que tem gente que está achando que vai ficar para semente. A morte não esquece de ninguém. Ela não esquecerá de mim e também não esquecerá de você. A primeira, ela não tem escapatória, ela vai chegar para todos nós. Eu estava comentando com a minha mãe um dia desse, a gente vai ficar pensando muita coisa, mas a nossa cabeça fica ruim. Eu estava no hotel lá em Curitiba, agora eles mudaram o nosso hotel, é o que tem, eles vão fazendo convênios com hotéis, né? Um hotel legal, um hotel assim, bem antigo, bonito, alto, parece que um dos primeiros de Curitiba. E a gente tomando café da manhã, tinham várias fotos deste hotel, de grandes festas. Era um hotel, parece, dos mais abonados, né? Eles iam a Curitiba e ficavam nesse hotel. Isso na década de 50, 60. E a gente viu na parede várias fotos de baile. Bailes lotados. Homens de fraque, mulheres de longo, chapéu, não é? Mas muito, baile para 300, 400 pessoas, regada com champanhe francês, uma coisa luxuosa. E eu olhei para o quadro e falei com a minha mãe assim, mãe do céu, ela não sabe o que vem na minha cabeça quando eu vejo um quadro desse. A minha mãe, o quê? Ninguém dá para contar essa história, morreu todo mundo. Tem uma foto da rua central de Curitiba, uma procissão gigantesca na chegada do arcebispo. Mas uma multidão, enquanto você só vê com as cabecinhas, mas uma multidão. Não tem um para contar a história, já morreu todo mundo. Quando você vê umas fotos dessa, você começa a entender como que o mundo funciona. Daqui a 100 anos, se tirar uma foto nossa aqui, ó, alguém vai olhar e falar assim, nossa, já morreu todo mundo. Tem gente que não pensa nessas coisas. E porque não pensa, não se prepara. E porque não se prepara, não leva a sério. E porque não leva a sério, perde o que é de graça. Tem que aceitar a graça. Ave, cheia de graça. É preciso aceitar a graça. Tinha um império na Idade Média que todo rei, para não ficar a vida toda, porque se um rei é bom, graças a Deus, mas se um rei é ruim, o pessoal quer rezar para o cara morrer, aí que não morre mesmo. O que eles fizeram? Cada rei que assumir o trono, ele ficará 10 anos. Você vai reinar 10 anos. Depois de 10 anos, nós vamos pegar esse rei, colocar ele num barco, mandar ele para uma ilha, e lá ele vai morrer para lá e a gente elege um outro rei. No início ninguém queria ser rei, porque ia acabar tudo morrendo, mas pelo menos aí elegia um, elegia outro, aí ia chegar no 9º ano, já ficava meio assim, meio tristonho, completou 10 anos, colocava o cara no barco, mandava para a ilha. Chegava na ilha, ele já encontrava na areia com os 2 cadáveres de reis antigos. Você falou, pronto, você está me esperando. Aí ele ia comer caranguejo, ia comer peixe cru, se ele encontrasse banana, ia dormir numa gruta que tinha uma vida miserável, morria também. Só que tinha um rei que ele tinha uma visão diferente dos que antecederam. Ele sabia que ele não seria rei a vida toda. Ele sabia que ele não sentaria no trono a vida inteira. O que ele fez? O dia que ele assumiu o seu reinado, ele já mandou grandes operários para a ilha, para irem fazendo casas. Mandou seus melhores agricultores para fazerem plantações. Mandaram soldados para cercar a ilha e não deixar ninguém invadir. 10 anos depois, quando mandaram ir para a ilha,
a ele estava muito mais aconchegante que o próprio reino. Durante toda a vida, ele preparou aonde ele passaria o resto da vida. É uma história simples, mas que nos ensina como é que se vive. Se vive bem cada dia, mas preparando onde passaremos a vida eterna. Por isso as boas ações e as boas palavras pesam na bandeja de Deus. A segunda leitura vai dizer que Deus nos confirme em toda boa ação e palavra. São as duas coisas que estragam a pessoa ou que a dignificam. Aquilo que ela fala e aquilo que ela faz. Por isso, cuidado com o que andamos falando e atenção com o que andamos fazendo. São essas duas coisas só. Se você vigia a sua boca, se você vigia as suas ações, e se aquilo que você fala e faz agrada o coração de Deus, você está construindo uma vida que será eterna. E aqui eu falo sem medo de errar. É muito mais fácil de ir para o céu do que para o inferno, porque o céu nós só tem uma cola. Jesus deixou, está tudo escrito como que vive. Quando essa pessoa não quer viver o caminho correto, não ache que pelo caminho incorreto eles terão o mesmo fim. A primeira leitura, que dispensa repetir o que aconteceu, mas a primeira leitura, resumindo, fala sobre aquele que acredita piamente que o melhor está por vir. E o melhor é a vida junto a Deus. Se você pensa na nossa vida aqui, ela é uma vida de altos e baixos, e nunca é uma vida estável. Um dia você está alegre, um dia você pode estar triste, um dia você tem dinheiro, um dia você não tem dinheiro, um dia você está cheio de pessoas, outro dia você está sozinho, e à medida que você vai vivendo, quem não vai morrendo durante, outros vão falecendo durante o caminho, mas quem vai morrendo, a maioria das pessoas, elas se veem como? As forças vão diminuindo, a inteligência começa a falhar, a pessoa anda com certa dificuldade, ela começa a tomar os remedinhos, ela já fica uma pessoa mais fraquinha. O que a vida está nos ensinando? Que tudo na vida tende a acabar. E isso passa pelas nossas posses materiais. Vocês já pensaram quanta coisa nós já compramos que um dia foi novo e que acabou no lixo? E isso é um sinal de que o mundo ele vai nos mostrando como que a vida funciona. Você compra um sapato, uma sandália, um tênis, um tamanquinho, novinho. Você usa, chega em casa, faz até o paninho para tirar um sujinho, você vai usando. A hora que você olha, já descola o lugar, já manchou de lá, você já não quer usar aí, já vê na loja um novo, as coisas vão se acabando. E se acabando com as coisas, nós. E nós precisamos preparar aquilo que não acaba, é o que a palavra diz. Acumular tesouro, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. É no reino dos céus. Ninguém está falando aqui um discurso piegas e vazio, que você não deva ser feliz aqui embaixo. Você deve construir a melhor vida possível e aproveitar, porque a gente não vai passar por aqui de novo. Então passear, ir na praia, vai no cinema, janta gostoso, está com seus colegas, sem esquecer o depois. Sem esquecer o depois. Tinha um menininho, pequenininho, correndo para um lado, correndo para o outro. Alguém falou assim: esse menino não vai à igreja não? Não, igreja não. Pequeno demais para pensar em Deus. Muito pequeno. Ele foi crescendo. Esse menino não vai para a catequese não? Não. Está brincando demais para pensar em Deus. A vida dele é brincar. Ele está brincando. Aí ele virou adolescente. Esse menino não vai para a igreja não? Não. Está estudando. Ele está ocupado demais. Ele estuda demais para pensar em Deus. Ele virou jovem. Apaixonou. Começou a namorar. Esse menino não reza não, gente? Não. Ele está apaixonado demais para pensar em Deus. Ele foi e casou. Aí teve mais um menininho. Agora não está rezando também, não? Não. O tempo dele é todo filho. Ele está cansado demais para procurar em Deus. O menino cresceu, teve um neto. O cara ficou velho. Mas nem na velhice o cara reza. Ah, não. Está velho demais para pensar em Deus. Aí um dia o cara morreu. Quando ela acordou no inferno. O capeta chuchando o cara. Aí ele gritou assim: ai!
Meu Deus! O cara falou, não, meu filho, tarde demais para pensar em Deus, viu? Tarde demais. É uma história, mas é para nos dizer o quê? Quando é que nós vamos nos lembrar de Deus e configurar a nossa palavra e a nossa atitude nele, para garantir uma vida eterna? Esta vida é boa, e eu penso que o céu é extraordinário, porque viver é muito, eu gosto muito de viver, viver é muito bom. Claro, tem os momentos de doença, tem os momentos de perda, a gente sofre, chora, fica triste, mas tem muita coisa maravilhosa na vida, e a vida é uma montanha-russa, ela sobe, ela desce, ela gira, ela também, que não é uma coisa muito, aquele marasmo, então nem a alegria de viver nós teríamos. Então o céu deve ser maravilhoso, porque viver não é nada mal, e o Senhor nos prometeu. Você gosta de viver? Você gosta da vida que você tem? Eu vou lhe dizer uma coisa que o seu olho não viu, que o seu coração não sentiu, que o seu ouvido nunca escutou, eu tenho preparado para quem me ama. Se você está gostando aqui de baixo, você não imagina o que é lá em cima. Quer dizer, é uma esperança que enche o nosso coração de amor. E a primeira leitura vai dizer sobre pessoas, aqui são 7, que abrem mão da própria vida, mas elas não querem perder a certeza da vida eterna. E a leitura vai dizer que eles estão no último suspiro, muito sangue, e pancada, uma coisa toda, e eles vão morrer. O interessante é o final da primeira leitura. O último disse assim, está aí no versículo 14: prefiro ser morto pelos homens, tendo em vista a esperança dada por Deus, que um dia nos ressuscitará. Mas a ti, ó rei, não haverá ressurreição para a vida. Uns ressuscitarão, outros não, depende da vida. A igreja nunca disse que alguém foi para o inferno, isso aí deixa com Deus. Mas a igreja atesta quem ela tem certeza, olhando palavras e obras que estão no céu. Estes é o que nós chamamos de santos canonizados. São aqueles que a igreja olha, olhando a vida dele, o jeito que ele viveu a palavra, o jeito que essa pessoa foi, se ela não estiver no céu, nós também não vamos estar, porque essa aqui foi muito especial. Mas a igreja não diz quem não está. Sabemos que não está pela própria palavra de Cristo, mas nós não podemos espelhar naquele que não está. Nós precisamos estar na turma dos que estarão com o Senhor. Uma parábola que Jesus contou, é da boca de Cristo. Vocês lembram daquela parábola do pobre Lázaro? Pobre Lázaro? Que o Lázaro é pobre e tinha um rico. O rico comia, o Lázaro só comia as migalhas lá. Aí morreram os dois. Um foi para o céu, o outro foi para o tormento, o inferno. Aí Lázaro estava do lado do pai Abraão, todo feliz, e o outro queimando lá. Aí ele grita assim: ô pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água e colocar uma gota na minha boca, porque o tormento aqui é demais. Aí Abraão disse assim: impossível, existe um abismo entre os que estão aqui e daí. Isso é bíblico. Os que estão aí nunca virão para cá, e os que estão aqui nunca irão aí. Pai Abraão, então pede que o morto vá na minha casa e alerte os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. O que Abraão respondeu? Eles têm os profetas, que os escutem. Aí o irmão conhece a laia dele, né? O irmão vai dizer assim: não, pai Abraão, mas se um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Abraão respondeu: se eles não escutam os profetas, ainda que um morto ressuscite, eles não acreditarão. Um evangelho pesado, duro, mas que nos abre. Gente, não se preocupe, isso aqui eu falo como padre para você. Não se preocupe com quem não tem fé, se ocupe em ter fé. A pessoa vai resolver essa questão de fé é com Deus. A música fica brigando com quem não tem fé. Sua alma, sua palma, pelo julgamento dele vai chegar o nosso também. Cuidemos de nós, cuidemos da nossa salvação, e aquilo que pudermos ajudar os outros, ajudemos, para não ficar arrancando o seu cabelo, porque fulano de tal não tem fé, fulano, a Bíblia vai dizer que nem todos a têm. A segunda leitura não está falando? Nem todos têm a fé.
Só que a fé é importante para a salvação. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E a gente sabe, infelizmente, sem apontar A ou B, que tem muita gente que já começa o inferno aqui embaixo mesmo. A pessoa nem precisa morrer para estar no céu nem no inferno. A gente, conforme o estilo de vida, você sente que já é um pedacinho do céu, que já é um pedacinho do inferno. Porque ninguém quer o tal do inferno. Então a primeira leitura fala sobre isso. Quem acredita na vida eterna, as suas escolhas são diferentes. A vida da pessoa é diferente, principalmente pela caridade. Aqui eu vou abrir um parênteses bem curto. Faça ações de caridade. Repita comigo. A mão, não, eu vou falar agora. Mas vocês estão atentos, estou gostando. A mão do pobre é o banco de Deus. A mão do pobre é o banco de Deus. O que faz a sua mão direita? O que faz a sua mão direita? Que não saiba a esquerda. Que não saiba a esquerda. Tem caridade que as pessoas vão ver a gente fazendo. Tem uns que não tem como. Mas aprende uma coisa. Quando alguém olha para você e fala assim, que estranho, eu não vejo você ajudando ninguém. Eu não vejo você de caridade. E você faz, você está com muito crédito com o cara lá de cima. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que é caridoso, ele não pode tocar a trombeta, ficar anunciando na praça. Faça em segredo, faça escondido. E Deus que vê o escondido, te recompensará. Não fique por outdoor, todo mundo vê o que você fez, que você vai perder a sua recompensa. Mas quem você puder ajudar, ajude. Nós estamos preparando uma campanha, se Deus quiser vai ser uma campanha grande. Vamos lançar no meio do ano que vem. Aí vai ter camiseta, chaveiro, boné, uma treina, livro. A campanha é: ajude uma pessoa por dia, todo dia. Nós vamos ajudar 365 pessoas por ano. Não é difícil. Perto de nós, a gente precisando da nossa ajuda o tempo inteiro. Um dia eu estava vendo um avião, uma coisa, gente, o pessoal é muito difícil. A gente tem que acreditar no ser humano e rezar. Mas se você fica olhando certas coisas, é para desanimar e falar com Deus: pode acabar com isso aqui, pode mandar fogo, pode acabar. Isso aqui não tem solução. Certas coisas que eu vejo, certos comportamentos que eu vejo, certos desequilíbrios emocionais, desequilíbrios sexuais, os pais nunca sofreram tanto com desajuste de filho, pinel, o pessoal está pirado e ninguém está vendo isso, está tudo muito normal. Então é preciso rezar e acreditar que ainda tem jeito. Mas há certas coisas que eu vejo que eu vou te contar é para desanimar. Um avião, não sei para onde eu estava vendo, um avião pousou. Eu não sei o que quando o avião pousa, o pessoal fica tudo doido. É uma porta desse tamanho, passa um por um, e o povo fica sentado esperando. Todo mundo levanta, achando que o mundo está acabando. E uma senhora tentando tirar uma mala mais pesada. Eu estava mais atrás, muitas pessoas na frente. Ela ficou puxando a mala, puxando. Ninguém, tipo, o pessoal ficou para ela assim, não tem uma pessoa para tirar a mala para essa senhora. Aí a aeromoça veio, tirou a mala e saiu puxando. Agora vamos maximizar o exemplo. Uma pessoa que não faz o mínimo, que é puxar uma mala, ela estará disposta a fazer o máximo? A se sacrificar por alguém? A resposta é não. Eu tenho ouvido de muitos pais assim: padre, criamos com tanto carinho, esperamos que no futuro fosse dar tudo certo. Olha o que deu. Olha o que o meu filho está fazendo. Olha o que a minha filha está fazendo. Eu vou dizer uma: saiba, meu filho, seu filho e sua filha está nessa vida desregrada, não está nem tchum para você. Não está nem tchum para você. Porque ela tem na cabeça uma coisa que a Globo pôs: o importante é ser feliz. Se eu estou feliz, e tem muita gente feliz, vai acabar queimando no inferno. Porque o importante não é ser feliz, o importante é ser santo. O importante é ser bom e fazer o bem. Quem é bom e faz o bem é feliz. Felicidade é consequência de uma atitude de bem sendo bom. Aí o que está escrito aqui não serve mais. Por que não serve mais? Como eu não consigo viver, então é mentira. Como eu não consigo viver, essa pregação é pesada. Esse padre é tridentina, a igreja não muda o diálogo. Meu filho, eu não sei se você sabe, mas
Pode falar que eu que disse. O céu não passou por reforma. Fala para o seu lado. O céu não passou por reforma. Fala aí. O céu não passou por reforma. Como assim? O caminho continua estreito e a porta aberta. Não passou por reforma. Ninguém aumentou o tamanho da porta, nem alargou o caminho. Como que nós vamos mudar o teor da pregação? E a cada dia que vai se passando, nós vemos as pessoas se afastando da fé. Aí alguém que não tem fé quis fazer uma brincadeirinha com Jesus de mau gosto. Ô Jesus! Aí foi até para o Senhor, né? Jesus, pois não. Sobre esse blá 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 de ressurreição, de vida eterna, essa coisa aí. A lei de Moisés fala que se um homem casa com a mulher e esse homem morre, e ele tem um irmão mais velho, para deixar descendência de filho, ele vai se casar com essa mulher. Tinha um homem que tinha 6 irmãos, eram 7 homens. Casou com o primeiro morreu, o segundo foi o terceiro, ela se casou com o 7º, e sem deixar filho. Por fim, a mulher também morreu, mas tudo dela, né? Coitada de uma mulher dessa, ela vai morrer. Essa mulher passou da hora também. Aí a mulher morreu. Aí ele vai perguntar para Jesus assim: o senhor que fala de ressurreição, me responda. No reino dos céus, ela vai ser mulher de quem? Ela se casou com 7. Olha a resposta de Jesus. Eles estão no nível, Jesus está num outro. Jesus vai responder assim: nesta vida. Ou seja, existe esta vida e existe a vida futura, que é a vida eterna. As coisas não funcionam da mesma maneira. Jesus vai dizer: nesta vida os homens se casam e se estão em casamento. Não deu uma piadinha, um casinho mesmo que eu lembrei aqui, que um homem casou com uma mulher e o homem foi na vida dela espinho o casamento todo, só que o homem morreu primeiro. Ela ficou feliz. Depois passou uns anos, a dela morreu também. Quando chegou no céu, o homem estava esperando. Ela falou: ô amor, que bom que você chegou. Não, amor não, até que a morte nos separe. Ó, já deu lá embaixo, já deu. Ó, quer dizer, a morte, ela acaba com esses laços entre amores diferentes. Jesus vai dizer assim, ó: na vida futura, eles não se casam, nem se dão em casamento, porque eles não poderão morrer. A morte é na existência corpórea. Na existência espiritual, não há morte. Existe a vida eterna, existe a condenação eterna, porque nós seremos como anjos, filhos de Deus, porque já ressuscitamos. Gente, preste atenção numa coisa, com isso eu finalizo. Se eu falasse com você assim: você topa morar aqui em Divinópolis, num barraquinho, sem água, luz, eu deixo pôr luz para você, não tem água, 1 ano, tendo que almoçar o PF todo dia ali em tal lugar, você vai ficar 1 ano assim. Se você passar no teste e ficar 1 ano, você vai passar o resto da sua vida na casa que você escolher em Divinópolis. Você pode escolher a casa que você quiser, aonde você quiser, que você nunca mais passará necessidade de nada. A casa tem água, a casa tem luz, quando os empregados você precisar, uma despensa abastecida, uma geladeira arroiada, cama com pena de ganso, o que você quiser. Você topa o desafio? Eu tenho certeza que todo mundo que bate bem da cuca topa o desafio na hora. O que vale 1 ano, sendo que eu vou ter o resto, essa fartura toda aí? Alguém já viu aí eu vi uma vez só, não achei muita graça não, mas tem um programa no canal pago, é Largados e Pelados. Mas o povo tem muito de contar, o que o povo quer naquilo ali, gente? Aí pendou 2 caras, 2 mulheres peladas, largada no mato, não tem nada. Aí mosquito, nossa, eu já tinha na primeira noite, me leva, gente, me leva. Uma dor de mosquito, me tira daqui. Aí mosquito, aquela coisa toda. Aí uma vez eles perguntaram para um cara que venceu o desafio:
O que te levou a ficar 21 dias nessa situação? Olha a resposta do cara. Porque a minha nota de sobrevivência, 21 dias na mata, foi de, eu guardei isso direitinho, foi de 6,9 para 8,3. E no exército norte-americano, eu vou subir 3 patentes em um ano por ter vencido essa prova. Eu agora vou ser treinador de soldados que vão lutar em campos como eu fiquei. Por que o cara ficou 21 dias? Porque depois de 21 dias, ele tinha estrela a mais, ele tinha salário a mais, ele tinha soldados no comando dele, e ele voltou com toda a glória para o quartel que ele fazia parte. Meu filho, para ter a glória do cara, se é a nossa vocação, a gente ficava nem 20 hoje, ficava até 42. Leia a história de José do Egito. O que José não passou? Uma vida dificílima. Mas ele terminou aonde? Ao lado do faraó. E o faraó disse: depois de mim, é ele. Depois da minha palavra, é a palavra dele. Chega para José e fala: seu José, vem cá. Sua família te jogou numa cisterna, você foi vendido como escravo, a mulher de Potifar queria te seduzir, você fugiu, a mulher mentiu, você foi preso, passou necessidade, interpretou o sonho do faraó, agora você é o maior do Egito. Ô José, para sentar nesse trono, você passaria tudo de novo? Eu tenho certeza que José diria: meu filho, eu passaria até mais, que aqui está bom demais, a recompensa é grande. Vamos inverter o primeiro exemplo, com isso finalizo. O que adianta você viver a vida toda no gozo e passar o resto da vida no sofrimento? É muito melhor você abrir mão de certas coisas nesta vida para ter uma vida eterna, recompensatória e feliz. É a história que eu falei do barracão. Ninguém aqui vai morrer num barracão a vida toda. Eu estou falando de uma vida que para muitos é uma vida restrita. A não ser que você reza, não pode isso, não pode aquilo. Não é que eu não posso isso, não posso aquilo. Eu estou com a visão aonde? No que me aguarda. Eu estou com a visão aonde? No que Jesus me promete. Vocês estão entendendo que a vida das pessoas estão do jeito que estão? Elas não acreditam mais nisso que eu estou falando? Muitos não acreditam em vida eterna. Muitos não acreditam em diabo mais, inferno, a historinha, negócio de vida eterna. O negócio é aqui, ó. Vamos fazer o que dá, vamos ser felizes, vamos comer, vamos dormir, vamos gastar. Quando acabar, esse pessoal vai levar um baita de um susto, né? Eu falei que vai acabar, conta só mais uma história. Ou essa história não acaba. E essa é bonitinha mesmo, essa eu gosto. Uma das melhores que eu tenho, hein? Eu tenho várias, mas tem umas que são melhores. Teve um padre, não foi eu o padre não. Teve um padre que foi no velório. A hora que ele chega no velório, está o defunto lá. O defunto fica assim. Aí o padre chegou: vamos rezar, vamos fazer um momento de oração, só eu e o defunto. Aí o padre chegou perto do defunto, olhou assim, ó. Eu nunca tinha visto aquilo não, primeira vez na vida. Toda pessoa tem na mão um terço, tem na mão uma flor, ele tinha na mão uma colher. Ele disse assim. Quem não conhecia, falou: nossa, mas isso aí como, viu? Já está levando a colher para a vida eterna, pelo amor de Deus. Vai gostar de um prato, o cara com a colher. Só que ninguém perguntava. O pessoal olhava, falou: isso é uma tradição da família. Eu sei que ele pediu. Mas o padre falou assim: não, eu vou perguntar. Eu não aguento ir embora vendo essa colher. Tem um significado. Ele falou assim: com licença. Quem é a família? Somos nós, padre. Por que em vez de uma rosa, de um terço, colocar uma colher na mão do cara? Está muito diferente. Ah, padre, vou te contar. Ele não deixou muita coisa em testamento para nós, não. Tem a casa que a gente mora, que ele falou que eu usufruo da minha mãe. Tem um carro que ele trabalha, que compra os filhos. Tem uns 16, 17 mil, a gente dividia um pouquinho para cada um. Ele não deixou muita coisa, não. Mas no testamento ele fez questão de colocar que no velório dele era para colocar uma colher na mão dele. E toda pessoa que perguntasse, ninguém perguntou, o senhor primeiro, era para contar essa história. Que ele nasceu numa família muito pobre. E ele comia de garfo de segunda a sábado. No domingo, ele comia de colher. Era o único dia que tinha sobremesa.
Nos outros dias não tinha doce. Então o pai dele brincava com ele assim: come, meu filho, e quando acabar o sal, fica com a colher, porque o melhor está por vir, que era a sobremesa. Todo mundo que perguntava o que estava com a colher era para contar isso. Ele acredita muito em Jesus e ele sabe que o melhor estava por vir. Quem dera que nós pudéssemos ser enterrados com a colher na mão, sabendo que o que nós vivemos pode ter sido uma bênção, mas o melhor sempre está por vir, porque estaremos com o Senhor. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais pecado, e como diz a leitura, seremos como os anjos, filhos de Deus, com Ele eternamente. Saiba, as pessoas que nós amamos e que foram santas, nos esperam lá. Um dia, espero nos encontrarmos lá, e que nós possamos viver com o Senhor eternamente. Esta é a nossa fé. Toda missa, que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. É por isso que comungamos, que todos nós queremos ter uma vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora, desatadora dos nós, possa soltar da nossa vida os nós de descrença, nos levando cada vez mais ao coração de Jesus. Sem nunca nos esquecermos, ninguém nasceu para ser feliz. Nós nascemos para sermos bons, fazemos o bem. Quem é bom e faz o bem, encontrará a tal felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?